Olá a todos, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da PepData. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima Viana, eu sou gestora de clientes na PepData e comigo hoje para desenvolver este webinar sobre este regime geral da prevenção da corrupção está comigo uma pessoa diferente, não vai ser o Reinério hoje aqui comigo, vai ser o meu colega Marco Mendanha. Olá Marco, bom dia. Olá Fátima, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Marco Mendanha, sou advogado e atualmente desempenho as funções de Compliance and Legal Officer and Advisor da PepData. Como já percepcionaram aqui do título deste nosso webinar, o mesmo vai versar sobre o regime geral da prevenção de corrupção, também vulgarmente conhecido como RGPC, e gostaríamos de iniciar aqui com um ligeiro disclaimer. Efetivamente, aquilo que estamos aqui perante é um webinar e não uma ação formativa. Ou seja, não vamos explicitar o decreto-lei, não vamos dar nota do que é que ele exige, vamos sim falar das suas necessidades e exigências práticas adequadas a uma forma simplista para que todos nós consigamos percepcionar a que é que o mesmo se dedica e estabelece. E vamos lembrar, Marco, que se por acaso alguém tiver interesse em fazer uma formação neste âmbito, aqui na PepData temos formações curtas e económicas sobre este tema. A maioria das pessoas que nos estão a acompanhar hoje também já sabe, pode contar com a PepData para ter formações e, claro, sempre descontos para aqueles que já são nossos clientes. Vamos então falar sobre este regime, Marco, este regime geral da prevenção da corrupção, que muitos alertas criou em todos os nossos clientes. Vamos então. É verdade, Fátima, obrigado. Efetivamente, este regime, como sabem, resulta e deriva da Estratégia Nacional Anticorrupção, que foi estabelecida para o quadriênio 2020-2024. Para irmos ao tema em concreto, estamos aqui, vamos abordar a temática estabelecida pelo Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, o qual aprova o Regime Geral da Prevenção de Corrupção, mais conhecido uma vez mais como RGPC, sendo o mesmo aplicável a pessoas coletivas, desde que empreguem 50 ou mais trabalhadores, independentemente do seu setor, do setor público ou privado. Basicamente, aquilo que este regime nos traz é um conjunto de regras e normas que visam garantir a transparência das instituições, de forma a evitar práticas fraudulentas, nas quais se podem incluir os processos, quer processos de identificação internos, quer processo de verificação de transações, relacionados não só com fornecedores, mas também com outra tipologia de relações comerciais que se possam estabelecer. De mencionar ainda que, como sabem, este decreto-lei cria também a figura do MENAC, Mecanismo Nacional Anticorrupção, que no fundo é a entidade que tem como objetivo fiscalizar o cumprimento deste decreto-lei e eventualmente aplicação de sanções face à sua não implementação. Isto, em princípio, poderá parecer um pouco complexo e na altura em que o RGPC foi publicitado, houve muito pânico instalado, mas efetivamente este RGPC, de forma sintetizada, aquilo que nos diz-nos que temos que ter aqui programas de cumprimento normativo vocacionados para a prevenção da corrupção e infrações conexas. Se nós quisermos estratificar isto em alguns pontos mais importantes, poderíamos dar aqui nota de 4, 5 pontos. Em primeiro lugar, a necessidade que as instituições têm de aprovar internamente planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, aprovar códigos de conduta objetivos, claros, precisos, relativamente a este tema,
assegurar aqui a existência de ações formativas, de programas de ações formativas conexos com este tema, que sejam objetivos e claros, a implementação de canais de denúncia, e já vamos também percepcionar o que é que isto significa, porque muitos dos nossos interlocutores certamente ouviram falar desta implementação de canais de denúncia, mas não nos podemos esquecer que esta obrigação já existia em decorrência da legislação de prevenção do branqueamento de capitais, não é somente para temas relacionados ou derivados do tema da corrupção e infrações conexas. E por Podemos falar fim, disso mais à frente. exatamente, iremos abordar este tema um pouco mais à frente e também a designação de responsáveis pelo cumprimento normativo, ou seja, responsáveis internos que visam assegurar a aplicação destas medidas preventivas de atos corruptivos e infrações conexas e que faça parte da alta direção das instituições. E, portanto, no seu conjunto, com estes 5 pontos, de forma sintetizada, estaremos aqui a falar de um plano de cumprimento normativo nesta matéria, o qual pode estar única e exclusivamente inserido num documento só, ou então estar disseminado em vários documentos, tal qual, por exemplo, o Código de Conduta, mas no seu todo fazerem parte deste plano de cumprimento normativo, Fátima. Certo, tenho a certeza que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, depois de te ouvirem resumir nestes 4, 5 pontos o que é o RGPC, ficam a pensar, se calhar até é simples, não é o bicho de 7 cabeças que julgávamos ser. E também fica claro que utilizando a PEPDATA conseguimos chegar a cada um destes pontos, não é? Mas se calhar vamos começar de baixo para cima e vamos começar por aquele ponto que causou mais polémica, e foi aquele que eu tive percepção que efetivamente as pessoas estão realmente atentas às leis, que é aqui o canal de denúncias, não é? Portanto, quando saiu esta normativa, tivemos aqui um grande boom de telefonemas do nosso lado, e e-mails e pedidos de esclarecimentos. Marco, vamos esclarecer aqui quanto ao canal de denúncias. É, Fátima, isto efetivamente é um tema muito importante porque de um momento para o outro surgiu aqui este boom de temas, subtemas relacionados com o canal de denúncia e algumas entidades começaram a competir entre si sem se perceber muito bem como é que estes canais de denúncias funcionavam ou deveriam funcionar. Isto aconteceu na prática e todos nós sentimos isto na pele, mas efetivamente deixem-me só dar-vos nota disto, que já mencionamos há pouco e quando se falou disto vários clientes da PEPDATA ficaram todos muito admirados. Se efetivamente já são entidades obrigadas no âmbito do cumprimento da Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo, ou seja, a Lei 83 de 2017, 18 de agosto, então já estão obrigados a ter este canal de denúncia, pelo menos desta data, desde 2017, certo, Fátima? Certo, certo. E essa é a informação que passamos aos nossos clientes, não é? Aqueles que são entidades obrigadas e que, por vezes, temos clientes que realmente ficam admirados e chocados quando dizemos isto, mas é verdade. Já desde 2017, e respondendo à Lei de Branqueamento de Capitais, as entidades obrigadas já são obrigadas a disponibilizar este canal de denúncias interno, de gestão interna. E é muito importante esta questão, porque aqui, nestas entidades obrigadas, não se coloca a questão de ter 50 ou mais colaboradores. Correto, Marco? É algo que me Exatamente, questionam sempre. Fátima. Então, mas eu não tenho 50 colaboradores. Sou eu e outro colega. O que é que eu faço? Sou Exatamente, Fátima. obrigada. É mesmo isso. Esta obrigação já decorre da Lei 83 de 2017, a Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, independentemente temos aqui esta baliza que a legislação estabeleceu no âmbito da prevenção de corrupção dos 50 ou mais trabalhadores. Efetivamente, a legislação de branqueamento de capitais já estabelece e está estabelecido, está estatuído taxativamente nos seus artigos, que existem, as instituições devem possuir meios internos adequados que permitam aos colaboradores da entidade obrigada, qualquer que seja a natureza deste seu vínculo, comunicarem através de canais específicos, independentes e anónimos, eventuais violações à presente lei, à regulamentação que o concretiza e às políticas, procedimentos e controlos internos definidos. Ou seja, estas entidades obrigadas e a legislação da prevenção do branqueamento de capitais estabelece o seu elenco, já estavam obrigadas a possuir estes canais de denúncia muito antes desta novidade que é estabelecida e que nos é trazida pela legislação da prevenção de corrupção, com esta baliza dos 50 ou mais trabalhadores, Fátima.
Precisamente, mas lá está, existem imensos serviços, a PepData também tem o seu, que é um canal de denúncias económico e fácil de aplicar, basta terem o canal ativo e configurado, comunicarem a existência deste canal a todos os vossos colaboradores, de forma a que eles saibam que ele existe e como o utilizar, e já estarão a cumprir esta obrigação, não é? E depois incluir, claro, este canal nos manuais correspondentes. Embora depois esta criação dos canais de denúncias, esta lei da RGPC também se cruza com a lei 93 de 2021, que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes e infrações, assim é que é, o RGPCI. Esta lei tem várias normas de como gerir o vosso canal, mas lá está, não estamos aqui para dar uma formação, aquilo que interessa dizer é que, tendo configurado o canal de denúncias da PepData, à partida já não têm que se preocupar. Exatamente, até porque se estivermos a falar de formação, é outra exigência legal que acabará por ser simplista de solucionar, que é garantir a existência de um programa de formação interna. E este programa de formação interna tem que ser muito objetivo e muito claro quanto aos temas a tratar a nível de prevenção de corrupção. Garantir que estas entidades realizam programas de formação e estas ações formativas têm que ser direcionadas a todos os seus dirigentes e trabalhadores. Como sabem, é fundamental ter pessoas dentro das instituições que percepcionam qual é o tema com que nos deparamos e estão altamente preparadas para lidar com estes temas numa ótica preventiva. Se tiver que ser numa ótica reativa, que assim seja, mas o ideal é que seja numa ótica preventiva. A ideia é, efetivamente, no final do dia, conhecerem bem o regime, as políticas internas e os procedimentos das instituições, para depois, em caso de necessidade, poderem agir. E é obrigatório que estes trabalhadores, estes dirigentes, recebam esta ação formativa de forma periódica sobre os temas da prevenção de corrupção, mas também sem esquecer os temas relacionados com a ética e a integridade, Fátima. Portanto, já falamos dos canais de denúncia, estamos agora a falar de outro ponto, que é aqui a formação, que, como acabaste de dizer, é muito importante e tem que ser contínua, não é? Portanto, as entidades também têm que assegurar um programa de formação interna que vá ao encontro destas necessidades. Mais uma vez, a PepData disponibiliza, e vou voltar aqui a dizer, disponibiliza estas formações para vocês cumprirem com estas exigências. Efetivamente, é verdade, Fátima. É uma exigência legal e, portanto, sendo exigência legal, as instituições não podem descurar este ponto, sob pena de depois chegarmos à conclusão que, efetivamente, o seu plano de cumprimento normativo, no que respeita à prevenção de corrupção e infrações conexas, não é íntegro e não dá resposta às suas necessidades, nomeadamente à imposição legal. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que o RGPC exige que as instituições aprovem códigos de conduta. E Marco, basicamente... já estamos, desculpa interromper-te, já estamos a passar para o outro ponto. Portanto, já falamos canais de denúncias, formação e agora código de conduta. Exatamente, ou seja, o código de conduta e aquilo que o RGPC nos estabelece dá-nos nota de que este código deve conter um conjunto de princípios, valores e regras de atuação que seja transversal a todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, tendo nomeadamente em consideração normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas e também aos riscos de exposição que a própria instituição está perante estes crimes. Portanto, no fundo, será um documento completo que deve indicar quais são as normas, as infrações, as sanções disciplinares e criminais para cada situação e ajustado à realidade de cada instituição. É muito importante, por outro lado, como é óbvio, que esta documentação, este código de conduta, seja aprovado ao nível mais alto da instituição, ao nível superior, e depois deve ser disseminado por todos os seus colaboradores, não só para terem conhecimento de quais são as regras de conduta e ética que devem reger toda a sua atividade profissional dentro de portas, mas também como agirem, reagirem e prevenirem quando perante situações de tentativa de atos de corrupção e infrações conexas. Só também dar aqui uma nota de que é muito importante a revisitação destes códigos de conduta, no mínimo a cada 3 anos, ou então, em caso de necessidade de revisitação, que justifique essa alteração por práticas internas que sejam necessárias implementar, ou então que sejam necessário revisar aqui este código de conduta. Neste âmbito,
a PepData, Fátima, também poderá dar aqui uma ajuda, e uma ajuda importante a todos aqueles clientes com quem se relaciona, não é? Obrigada, Marco. Sim, é verdade, temos disponíveis os códigos de conduta, temos a construção de códigos de conduta adaptados a cada entidade aqui na PepData e aquelas entidades que assim entenderem podem fazer-nos este pedido de construirmos um código de conduta adaptado à sua entidade e que vai ter em conta tudo isto que acabaste de dizer para estarem em cumprimento total da lei. Após falarmos dos códigos de conduta, Marco, julgo que nos falta falar aqui falta-nos falar não só deste, mas deste outro tema que é o Plano de Prevenção de Riscos, o PPR, não é? Exatamente, Fátima. E este é o grande ponto, que é o primeiro ponto das exigências do RGPC, que ele próprio estabelece a necessidade de aprovação de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, vulgarmente conhecido como PPR, conforme indicaste. Sim. E este é o ponto que mais pode trazer mais temas aqui aos nossos interlocutores, até pelo seu nível de exigência que tem que ter e a sua abrangência. Nomeadamente, ele deve abranger toda a organização e atividade, incluindo todas as áreas operacionais, chegando mesmo às direções, áreas de suporte e as áreas de administração e gestão das instituições. E esta abrangência é mesmo importante e é exigente. Como é que nós conseguimos chegar a este espectro tão grande de uma forma mais simplista? Por duas formas. Primeiro, através de identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que podem expor a instituição a atos corruptivos e infrações conexas, e, por outro lado, estabelecendo medidas preventivas e corretivas que visem reduzir a probabilidade da sua ocorrência e também o próprio impacto que estes riscos podem ter na instituição de forma, inclusive, pode levar ao fecho da própria instituição. E, portanto, identificar os problemas e criar forma de os corrigir, reduzir ou resolvê-los de forma definitiva é fundamental. Neste ponto, chamo aqui a atenção para o seguinte, que é o próprio RGPC estabelece o detalhe que isto tem que ter. Estes planos têm que ser bastante detalhados e com profundidade necessária, de forma a que a própria instituição consiga detalhar ao máximo todas as potenciais situações que poderão ocorrer no seu seio, ou porque já ocorreram no passado, ou então nunca tendo ocorrido, deve ser feito aqui um exercício crítico de todas as áreas para identificar potenciais situações. Ou seja, este plano tem que ter as probabilidades de ocorrência, gravidade e o impacto previsível. Portanto, no fundo, aquilo que deve ser necessário é uma análise feita, eu diria, área a área, que tenha melhor conhecimento das respectivas áreas, com uma profundidade bastante densa, para que consigamos determinar quais são as atividades, os processos e os subprocessos que poderão ter aqui de forma intrínseca alguns riscos e a forma de os resolver, exatamente, de alguma forma do risco de o resolver ou mitigar a sua ocorrência. Certo. Deixa-me dizer-te também, e também como dizes, não é? Como controlar o cumprimento, quando rever o plano, como publicitar, etc. É algo extenso, mas que no fundo tem esse objetivo principal, que é ter um plano. Não é? Sempre que algo correu mal, já entretanto já temos um plano de como prevenir. E mais aqui a PepData pode ajudar-vos no contexto prático, não é? Efetivamente é verdade, Fátima. Porquê? Porque grande parte desta prevenção dos riscos implica a sua identificação. A identificação dos mesmos, das partes envolvidas, se impactam com transações comerciais, se impactam com processos internos, e é uma componente fundamental que visa, no fundo, a prevenção da corrupção e a garantia da integridade de todos os processos, chamados processos empresariais. Efetivamente, quem já utiliza a plataforma PepData já tem conhecimento da disponibilização de forma gratuita, não só dos chamados QICs, mas também dos próprios QITs e QIS, precisamente para fazerem parte do plano de prevenção das instituições. Efetivamente, a ferramenta da PepData permite-nos isto, permite a configuração dos níveis de risco
de acordo com a estrutura e dimensão da nossa organização, com vista a termos uma visão muito mais completa do risco, inclusive do risco da carteira de clientes. E claro está, ou seja, ao identificarmos os nossos clientes, ao conseguirmos identificar de forma correta os nossos fornecedores, ao conseguirmos ter uma percepção exata se as transações que temos dentro de portas aportam risco ou não, já conseguimos prevenir muitos dos riscos e já estamos a dar resposta e cumprimento às exigências deste decreto-lei. E ao percepcionarmos o risco que temos via plataforma PepData, temos sempre um controlo sobre as relações que temos com os clientes, relações interclientes e interfornecedores e também transações, o que significa ter uma visão muito mais assertiva na identificação de todos estes riscos e, se assim for, conseguimos preveni-los de uma forma muito mais ágil e muito mais cedo para evitar que os riscos se materializem dentro das nossas instituições. É fundamental percepcionarmos exatamente esta complexidade de riscos, atividades, processos ou subprocessos que podem estar conexos com a existência destes riscos. Não quer dizer que sejamos uma instituição permissiva à ocorrência de atos corruptivos ou infrações conexas. Pelo contrário, estamos a ter um desenho muito específico e uma visão muito objetiva de quais são os processos internos que podem aportar riscos. E se tivermos essa visão interna, conseguimos de forma muito mais pragmática e objetiva dar resposta não só à implementação deste RGPC, não só estar em conformidade com a lei, mas também, acima de tudo, estarmos a proteger muitas vezes de tentativas externas ou até algumas situações que não tínhamos percepcionado até então e só depois de fazermos este exercício de revisitação destes processos, de termos uma noção exata que poderia haver aqui uma porta ou uma janela onde poderia alguém entrar e tentar nos corromper ou tentar utilizar a nossa própria instituição para este tipo de tipologia de atos, Fátima. Marco, deixa-me só deixa-me falar aqui de uma figura muito importante em todo este processo e dentro das próprias organizações, não só para este processo, mas para muitos dos processos que implicam aqui o cumprimento do PBCFT e do RGPC, que é a figura do responsável do cumprimento normativo, que terá aqui um papel, terá aqui muito a dizer na implementação destes regimes e destas leis, não é assim? Efetivamente é a figura central no meio desta temática, não só deste tema. O que é que podemos esperar dos nossos RCNs e o que é que eles têm que saber sobre isto? Tem que ser o principal braço direito da mais alta administração e gestão das instituições no âmbito do cumprimento das necessidades regulamentares e legais. É uma figura central no meio de todo este xadrez, nomeadamente numa altura em que vivemos que a emissão de legislação cada vez mais surge com um hiato temporal reduzidíssimo, muitas vezes com necessidades de implementação de ferramentas informáticas ainda que tenham que ser de acordo com o nosso setor, estrutura e dimensão societária, mas muitas delas custam valor e é importante depositar nesta figura muita confiança, não só pelo facto de ser a figura interna que deve gerir o tema e no dia a dia, no seu dia a dia laboral, pugnar pelo cumprimento das necessidades que são estabelecidas no âmbito da lei e da regulação, mas também é um braço direito para auxiliar a mais alta administração e a governação da sociedade no que respeita à implementação de processos, procedimentos e ferramentas informáticas que sejam mais vocacionadas para proteger a sociedade. Estamos a falar de ferramentas informáticas ágeis, estamos a falar de ferramentas informáticas que ajudem a quando e antes, se possível, do estabelecimento de qualquer tipo de relação de negócio para percepcionarmos quem é que queremos ter dentro de portas, com quem é que eu me quero relacionar,
funcionar. Estamos a falar de pessoas sancionadas, estamos a falar de pessoas politicamente expostas, estamos a falar de pessoas que, via notícias adversas, aportam um risco superior àquilo que eu quero ter dentro de portas. Pois muito bem, esta é a figura central, é este responsável pelo cumprimento normativo, que não só garante o cumprimento da lei e da regulamentação em vigor dentro de portas, como também deve ser um aconselhador da própria administração, da própria gestão, para identificar quais são as melhores ferramentas, as mais indicadas e de que forma é que no final do dia conseguimos todos sair a ganhar, tendo dentro de portas processos robustos e com ferramentas informáticas, com automatismos inseridos para garantir no final do dia aquilo que já mencionei, o cumprimento integral da legislação e da regulamentação, porque nós sabemos depois que há aqui depois um subgrupo de legislação que é o que deriva destas Claro. próprias entidades reguladoras, Fátima. Marco, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Deixem-me dizer-vos que vamos falar aqui um bocadinho, e mais no próximo webinar vamos falar precisamente sobre a importância de termos as nossas relações e transações sob o controlo e depois como é que o podemos fazer dentro da plataforma. Eu espero que estamos mesmo a terminar e o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas espero que esta breve abordagem das exigências deste regime tenham sido claras e que tenham ajudado a descomplicar um bocadinho aqui o RGPC. Portanto, dia 28 de novembro voltamos a encontrar-nos. Julgo já terem no vosso ecrã o QR Code para se inscreverem, mas juntamente com a gravação desta sessão, que vos vamos enviar durante o dia de hoje, ser-vos-á também enviado novamente o link para inscrição no próximo webinar. Em relação a este tema do RGPC, em relação a tudo aquilo que o Marco nos informou durante este webinar, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma questão, podem tirá-la através do e-mail que também estão a ver no vosso ecrã e acho que por hoje terminamos. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, agradecer ao Marco também aqui o seu input para percebermos melhor aqui este RGPC. Marco, muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigada a todos, um bom fim de semana e até breve.